Ok, hoje vamos ver a parte dos gráficos e vamos tirar aqui algumas dicas rápidas sobre como é que podemos usar os gráficos. Portanto, o primeiro passo para criar um gráfico é selecionar a área que queremos representar graficamente. E não se esqueçam que os gráficos são uma parte importante do Excel, porquê? Porque o cérebro humano percepciona mais depressa as imagens, tudo o que é visual, do que aquilo que é texto e dados. Ou seja, olhar para uma tabela vai levar mais tempo a um ser humano interpretar do que se estiver a olhar para um gráfico mais rapidamente percebe a mensagem que queremos passar. Portanto, os gráficos são uma parte muito importante. Para usar os gráficos, portanto, é preciso primeiro selecionar a área e depois vimos ao menu dos gráficos, podemos vir por aqui Insert e depois escolher um gráfico. Temos também a hipótese aqui através deste botãozinho do Quick Analysis e aqui podemos escolher os charts e temos logo aqui a hipótese de escolher vários gráficos ou inclusive de ir buscar outros que não estão aqui feito o display. Uh, uma coisa importante, e vocês vão ver, eu vou selecionar aqui apenas este e vou na mesma clicar aqui nos charts e vocês vão ver que mudou os gráficos que aparecem. Inclusive aparece-me aqui o pie chart. Ou seja, o próprio sistema ele analisa inteligentemente os dados que queremos representar e vai fazer uma sugestão em função do tipo de dados que temos. Se for o caso de só termos uma dimensão, que é este caso, só temos aqui uma dimensão que é o quarter 1, não vai sugerir ou melhor, vai sugerir-nos um gráfico pie chart, que é o mais adequado quando só temos uma dimensão. Se por outro lado tivermos, por exemplo, várias dimensões, por exemplo aqui os 4 quartas, o que vai acontecer agora quando for aos charts é que o pie chart não vai aparecer, porque o pie chart não é adequado para representar mais do que uma dimensão, ok? Portanto, nestes casos, irá sugerir outros. Nós vamos selecionar aqui, por exemplo, este gráfico de barras stacked. Os gráficos, já agora, só para explicar, para quem não conhece os gráficos e quem muitas vezes olha para isto como se fosse uma paleta de cores, os gráficos têm uma lógica, eles estão, de certa forma, orientados por de grupos, estão agrupados e se calhar vamos ver aqui em cima que é mais fácil perceber que tipos de gráficos é que existem. Portanto, os gráficos que temos são os gráficos de pie chart, que já vimos, ok? E temos também os donut, que basicamente são os mesmos que o pie, mas com o buraco no meio. Depois temos os gráficos de barras, e estes gráficos de barras existem na horizontal e na vertical. Na vertical chamam-se de barras, os na horizontal chamam-se de colunas. E temos depois também os stacked. Quais são os stacked? Os stacked são também gráficos de barras ou de colunas, mas que os dados aparecem em cima uns dos outros, ok? Portanto, ele vai somando os dados das várias dimensões. Ou seja, se eu, por exemplo, tiver aqui o quarter 1, se eu escolher que quero fazer um gráfico de dados stacked, o que ele me vai fazer é vai-me colocar os dados todos, portanto, todos seguidos. Vocês vão ver aqui, eu vou escolher um gráfico stacked e estão a ver que ele vai somar em cima de cada quarta os dados todos. Enquanto que este é o cluster, ele separa os dados por coisas. Portanto, depois temos aqui os gráficos que são de barra, portanto, estes são os de colunas, estes são os de barras. Temos os 3D, que são estes, que basicamente também são clustered e também são stacked. Portanto, stacked, conhecemos bem na DHL o que é o stack, é empilhar, portanto, estão empilhados. E temos finalmente estes 3Ds também aqui com esta tridimensionalidade, vemos exatamente os dois eixos. Depois temos estes gráficos novos que são relativamente recentes, o Tree Map, que nos permite ver tipo mosaico. O Sunburst é um bocadinho a questão e isto permite ter vários níveis, mas basicamente é um bocadinho como o Donut. O Pie Chart já vimos, portanto o Pie Chart tem várias variações. Depois temos os gráficos aqui, os histogramas, portanto os histogramas não são, digamos, são gráficos que devemos utilizar para fazer a representação de dados que estão agrupados em categorias. Neste caso, estamos a representar unidades, portanto, unidades que dizem respeito, por exemplo, aqui podia ser quilos ou podia ser outro tipo de medida, como por exemplo o revenue ou o número de shipments, e não estão categorizados. Ou seja, o que é o categorizado? O categorizado é quando nós temos classes, portanto, os dados estão classificados. Temos 10 envios da classe 1, 20 envios da classe 2, 20 envios da classe 3, e isso é que é o conceito do histograma. Temos aqui o gráfico de Pareto e temos aqui o Box and Whisker, que é este gráfico que representa as diferenças. Depois temos mais gráficos estatísticos, portanto, isto para quem quiser explorar e ver o que é que acontece. Temos aqui também o Waterfall, e temos outros gráficos, como por exemplo o Pie Chart, o Pivot Chart, perdão, que
permite criar uma pivot table e da pivot table permite criar os gráficos, ok? Portanto, existem vários gráficos, nós para a frente vamos ver isso em mais detalhe, mas o importante é perceberem que os gráficos dependem muito do tipo de dados que queremos representar. Resumindo, se eu tiver duas ou mais dimensões, não posso usar um pie chart, devo usar, por exemplo, um bar chart ou um column chart. Se eu tiver só uma dimensão, o que é recomendado é provavelmente usar um pie chart. E criando um gráfico, eu vou criar o gráfico por aqui, que é a maneira, digamos, mais simples. Vou criar um gráfico por aqui, um cluster. Ele vai-nos criar esta janela. E o que é que temos aqui hipótese de fazer? Para já temos hipótese de mudar aqui muita coisa relativamente a esta informação. Podemos adicionar os eixos, podemos colocar ali os títulos dos eixos e podemos escolher quais é que queremos ver, o primário, o vertical, o horizontal. Depois temos os data labels, que também é uma coisa que muitas vezes nos interessa ter, para ver os valores por cima das barras. A tal tabela por baixo. As R's bars, isto tem a ver com a parte da estatística, não vamos estar mexendo nisto agora. As grid lines, que é a configuração desta grelha que fica por trás. As legendas, que nos representam as cores. E finalmente, depois temos a possibilidade de adicionar uma trend line, que nos faz ver baseado o que é que queremos ver. Por exemplo, vamos adicionar uma trendline baseada nas WPX, porque ele tem várias. Podíamos pôr nas WPX, nas SX, o que quiséssemos. Portanto, isto é conforme o que nós queremos representar. Finalmente, entramos aqui na parte das configurações, podemos mudar o estilo gráfico, portanto, temos vários estilos de gráficos, ele dá-nos aqui várias hipóteses, portanto, isto aqui tem muito a ver com a maneira como queremos passar a mensagem. Obviamente que há uns gráficos que são mais explícitos que outros, isto vai depender um pouco também do tipo digamos, de audiência que tem. Se é uma audiência muito literada, muito habituada a ver gráficos, gráficos complexos podem ser realmente úteis. Se são pessoas menos literadas, convém ser gráficos mais simples, porque de facto as pessoas não estão, se calhar, tão habituadas a fazer a interpretação de muita informação num gráfico. Finalmente, temos aqui a possibilidade de adicionar os filtros diretamente aqui no gráfico. Isto é uma espécie de slicers, portanto, são filtros que nós podemos adicionar e que através daqui podemos reduzir. Ou seja, eu não quero ver as WPX e eu clico no Apply e ele remove-me as WPX dali. Eu não quero ver o quarter 3 e eu clico Apply e ele remove-me o quarter 3 dali. Ok? Portanto, isto são funcionalidades que temos aqui diretamente através destes botões, que para mim são muito úteis e inclusive vejam como ele é dinâmico, como vai mostrando tudo o que é que está a selecionar e, portanto, para mim, esta é uma funcionalidade muito interessante. Eu vou selecionar os dados todos novamente, apply, fazermos aqui algumas experiências. Vou também mudar o gráfico para pôr um gráfico branco, para ser mais fácil de fazer a leitura. E vamos agora ver aqui algumas opções aqui em cima. Portanto, esta hipótese que temos aqui em cima é de mudar exatamente o que é que estamos a representar. Notem, estávamos a representar quarters, eu agora clico aqui, passo a representar produtos. Vejam, o que ele troca é este eixo com este eixo. Troca daqui para aqui, portanto, basicamente é exatamente esta troca que ele faz. Aqui podemos resselecionar dados, podemos ir buscar mais dados, tirar dados. Aqui podemos mudar o tipo de gráfico, podemos mudar o gráfico para uma folha própria, porque existe a chart sheet que podemos mudar para lá. Podemos mudar o tipo de cores, tem várias combinações, portanto isto é a gosto do cliente. Eu aqui recomendo que utilizem uma que seja de acordo com as cores da DHL. É assim, têm que se calhar fazer um bocadinho de investigação sobre as cores para escolher uma paleta que seja próxima das cores da DHL, porque depois como vão colocar isto provavelmente num PowerPoint, convém que as cores combinem com as cores do PowerPoint, porque senão há aqui uma difusão muito grande de estilos e pode realmente chocar um bocadinho a audiência. A nível dos quick layouts, são várias hipóteses de mudar os gráficos, portanto ele tem muitas hipóteses de formatação e eu penso que isto aqui é um pouco de explorar para ver qual é que é melhor. Aqui temos a hipótese de mudar várias coisas, também com a parte gráfica. Eu não vou estar a entrar dentro disto porque isto permite formatar vários objetos. Eu vou, por exemplo, mostrar algumas coisas úteis também. Por exemplo, aqui podemos, nesta questão, podemos selecionar e dizer que queremos isto como sendo inclusive uma zona da nossa folha de cálculo, portanto aquele chart title passa a ser o que tiver aqui e eu agora chego aqui e escrevo teste de gráfico e vejam que ele automaticamente vai-me aparecer com o que está na folha de cálculo, ok? E quanto aos gráficos, penso que é tudo. Só mais uma questão, só mostrar aqui a questão de mover isto para um chart próprio. Posso fazer uma nova folha, uma folha de gráfico em que ele aparece aqui. Portanto, são as várias opções que temos para gerir e para criar gráficos.